Olá, eu sou Ale Gomes, campeão mundial de pôquer, e nesse episódio vamos falar das regras básicas do Texas Hold'em, especificamente quanto à modalidade mais conhecida, o No Limit Hold'em, no jogo onde não há limite de apostas. O jogo começa com o sorteio do dealer, que passa a ser a última posição da mesa. A partir dele, as jogadas acontecem no sentido horário, ou seja, o dealer é o último a tomar a decisão. Os dois jogadores à esquerda do dealer pagam os blinds, que são as apostas obrigatórias, antes mesmo de receberem suas próprias cartas. Essas duas posições são conhecidas como Small Blind e Big Blind. E agora que o dealer e os blinds estão definidos, cada jogador recebe duas cartas fechadas. Nesse momento, acontece a primeira rodada de apostas, que é conhecida como pré-flop, começando sempre pelo jogador à esquerda do Big Blind. E essa posição é chamada de Under the Gun. Quando acaba essa rodada, abre-se 3 cartas na mesa. Essas 3 cartas são chamadas de flop e são comunitárias, ou seja, podem ser usadas por todos os jogadores. Depois que se abre o flop, acontece uma nova rodada de apostas, sendo sempre pelo primeiro jogador que estiver à esquerda do dealer. Ao final dessa segunda rodada de apostas, abre-se mais uma carta comunitária, chamada de Turn. Os jogadores, então, fazem mais uma rodada de apostas. Então se abre a quinta e última carta, que chamamos de River. E encerrada a última rodada de apostas, os jogadores que ainda estiverem na mão mostram as suas cartas. E aquele que tiver a melhor mão, combinando as suas 2 cartas com as 5 comunitárias, ganhará todas as fichas daquele pote. Vamos conhecer o ranking dos jogos no Texas Hold'em. O menor jogo no Texas Hold'em é o High Card, ou carta alta, que é quando as 5 cartas do jogo formado não se combinam. Nesse caso, ganha quem tiver a carta de maior valor. Depois do High Card, vem um par. Acima de um par, são os 2 pares. Se mais de um jogador apresentar o mesmo par no jogo, o desempate é feito com base no segundo par. Assim ganha o que tiver o par maior. Depois, vem a trinca, que são as 3 cartas iguais. Em seguida, vem a sequência, que é um jogo com 5 cartas seguidas de qualquer naipe. A sequência mais forte é sempre aquela com cartas maiores. O flush são 5 cartas de um mesmo naipe que não precisam estar em sequência. Quando mais um jogador apresenta esse jogo, ganha quem tiver a carta de maior valor. O full house é formado por uma trinca e um par, por exemplo, 3 ases e 2 reis. Depois do full house vem a quadra, que são 4 cartas iguais. O segundo melhor jogo no Hold'em é o Straight Flush, que é uma sequência do mesmo naipe. Esse é um jogo raro de se ver numa mesa de poker, que é superado apenas pelo Royal Straight Flush. O Royal também é uma sequência do mesmo naipe, o único detalhe é que ele precisa ser de 10 AS. Depois dessa aula, você é capaz de jogar qualquer modalidade de poker. Vamos mostrar as melhores mãos iniciais no que chamamos de pré-flop, que são as 2 cartas fechadas que cada jogador recebe no jogo de Hold'em. A melhor mão é o par de As, seguido pelo par de Rei, par de Dama e par de Valete. Depois vem o Ás e Rei Suited, que, como já vimos em outro episódio, são as cartas de mesmo naipe. A nossa lista continua com o par de 10, seguido pelo Ás e Dama, Ás e Valete e, por fim, Rei e Dama, todos suited. Logo a seguir, vem o Ás e Rei, mas agora de naipes diferentes. Na 11ª posição está o par de 9, seguido de Ás e 10, Rei e Valete, Dama e Valete e Valete 10. Todos também suited. Se você está começando agora no Texas Hold'em, é aconselhável que comece a entrar em jogos apenas se tiver mãos fortes como essas. Agora, se você quer jogar mãos não tão fortes também, a dica é muito simples. Busque sempre entrar na mão, jogando em posição sobre seus adversários. Por exemplo, o jogo Dama e Valete suited contra o Ás e 10 suited, é claro que se colocar uma contra a outra, o Ás e 10 é melhor.
Agora, o Dummy Valete Suited pode ser positivo no longo prazo se for jogado sempre em posição. E a explicação para isso é que essa tabela foi baseada numa análise geral do jogo, que vê situações que vão além do valor das cartas, como por exemplo a própria posição, que já falamos antes. Vamos falar sobre as possíveis ações no jogo de Texas Hold'em e os tipos de apostas que cada jogador pode fazer. No jogo de Hold'em existem 5 ações. A primeira delas é o check, que é quando a mão chega até você sem que ninguém tenha apostado, e você simplesmente passa sem fazer nenhuma aposta. A segunda ação é o bet. Quando sua vez chega, sem que ninguém tenha apostado nenhuma ficha, você faz uma aposta. A terceira ação é o call, que acontece quando alguém faz uma aposta e você apenas paga. A quarta ação é quando você desiste de uma mão e joga fora suas cartas, que chamamos de fold. E a quinta e última ação é o raise, que nada mais é do que aumentar a aposta anterior. No caso do raise, existem algumas formas que ele pode acontecer. E como estamos falando de No Limit Hold'em, o raise mínimo é o dobro do valor do Big Blind. E o máximo, como sabemos, são todas suas fichas, ou seja, o all-in. Na prática, o raise padrão do jogador é de 3 vezes o valor do Big Blind. Por exemplo, com blinds de 100 e 200, o raise padrão seria de 600. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima. E lembre-se sempre, o poker é um jogo de estratégia e muita habilidade.